Cláudio, boa noite à turma do INSPER, todo mundo que está pela primeira vez aqui conosco dentro dessa comunidade. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, o que eu tenho passado aqui nos últimos anos, desde quando eu entrei para casa. Mas antes eu queria só fazer uma pergunta que inclusive tem a ver com o que o Cláudio tinha mencionado. Quando foi trocado o nome e a gente ficou com o nome de INSPER, eu procurei na internet o que tinha um pouco por trás, antes de ver no site a história do nome e todo o racional. E eu queria perguntar para vocês, o que significa para vocês a palavra INSPER? O que vem na cabeça? Vem a palavra inspiração, né? E inspiração a gente já entende na primeira derivada o que significa. Só que inspiração, a etimologia da palavra vem de inspiração, vem de inspirar, do latim, e tem um outro verbo que deriva de lá, que vem influenciar. E eu queria falar como o INSPER influencia minha carreira e minha vida hoje. Eu comecei aqui no ano de 2002, 2003, era na Maestro Cardim também. Já de cara eu fiz o MBA em Finanças e já ganhei o benefício de estar numa instituição que eu já via muito falar da parte quantitativa, do rigor técnico, dos valores e que eu me identificava de alguma maneira. E de lá até hoje eu ganhei 2 dos meus melhores amigos, fizeram parte da minha primeira classe em 2002. Então eu já ganhei benefícios também para a vida. Partindo de lá, eu tive um período nesses 10, 11 anos dentro da comunidade, participando em diversos eventos que a gente tem aqui, da estrutura que a gente tem, que está em constante evolução. Tem uma parcela muito importante também, que são os cursos, a educação continuada. A minha corporação também tem cursos em companies, em que a gente consegue pegar um flavor do que tem aqui da parte acadêmica, relacionado com a parte profissional em alto nível. Então eu acho que isso daí foi fundamental também para a gente ficar mais conectado com a comunidade. Eu tenho funcionários meus que hoje fazem cursos aqui, eu incentivo, nós patrocinamos, porque eu acredito que essa escola tem a capacidade técnica de liderar tudo que tem de educação profissional aqui no Brasil hoje, e eu falo um pouco depois por que eu acho isso. E por fim, um ponto muito importante que eu sempre visualizo na nossa convivência aqui, é uma experiência mais própria comigo, é o programa de mentoria. Eu vou falar especificamente, a Esther está ali, vou falar um pouco mais do programa de mentoria e como isso me ajudou na minha própria carreira também, e como eu acho que eu tenho colaborado dentro do programa. Ainda nessa questão de influência, e pensando no racional que o Cláudio falou, por que a gente está aqui e por que essa sala daqui a pouco vai ficar menor ainda para o número de pessoas que vai ter daqui a 5, 10 anos, e nós somos fatores propagadores disso, porque eu vou te falar aqui durante 10 minutos milhares de razões. Eu queria falar só umas 2, 3. O primeiro realmente são pessoas, networking. O networking que a gente tem aqui não é só nesses 2 amigos que eu trouxe, vários outros colegas que eu trago até hoje. No programa de mentoria eu tenho grandes amigos daqui, fora daqui. Eu acho que a gente tem oportunidade de trabalho também. Eu já tive oportunidades em algumas épocas de fazer projetos paralelos da minha carreira, justamente com pessoas daqui, professores daqui, que a gente conjuga de valores da mesma forma e faz de uma forma, eu acho que muito natural, em cruzar as experiências, dividir best practices. E quem não teve aqui nesse nosso network a oportunidade de ligar para um concorrente? Na minha parte, eu trabalho no escritório, não sou empreendedor, e às vezes eu falei, puxa, eu queria falar com aquela empresa que é minha concorrente, hoje eu não conheço ninguém lá. Eu consegui alguém que conhecia alguém, e hoje eu consigo falar e consegui um network que multiplicou. Então, muito antes do LinkedIn, tá? Muito antes do LinkedIn. Então, eu acho que esse é um valor incomensurável que a gente possa ter, e cabe a gente liderar o processo. E ser aberto aos processos das outras pessoas também. Um segundo ponto que é importantíssimo é essa possibilidade de alguns de nós termos possibilidades de carreiras ou de trajetórias acadêmicas em paralelo à nossa vida profissional. Aqui a gente tem portas abertas, quem tem possibilidade está aqui, entra, fala com os professores, faz projeto, um dia dá aula aqui. Eu tenho pessoas que trabalham comigo na minha empresa que são professores daqui, e eu acho que é um ambiente muito saudável caso você queira fazer alguma coisa nesse sentido. E o último ponto, que vai nos levar ao programa de mentoria, é justamente o pool de talentos que a gente tem aqui, de pessoas saindo da graduação. No programa de mentoria, para quem não está muito familiarizado, a gente tem uma dinâmica em que, através de uma metodologia própria, estrutura, que o núcleo de carreiras hoje do INSPER promove para a gente,
os voluntários, que são ex-alunos, como nós aqui, a gente faz um acompanhamento durante alguns meses, sempre do último anista de graduação. Então é mais ou menos uma experiência em que você fala, puxa, mas eu vou me voluntariar, eu vou ter que fazer algum trabalho, eu não faço ideia de como seja, o que eu ganho nisso? Né? Vamos falar português, claro. Você ganha muita coisa. Eu, por exemplo, já faço parte do programa há 4 anos, então durante 4 anos, em uns 4 anos diferentes, eu tive pessoas em que eu fiz duplas, e o importante é esse talent pool, porque se nós acreditamos que é uma verdade, que as pessoas da graduação aqui têm um diferencial e em qualquer lugar eles vão ser primeiro quartis em valores, em performance e tudo mais, eles estão à nossa disposição. Tanto para você pegar alguma coisa deles, você ensiná-los, você dar experiência, dar o norte, mostrar os seus valores, como é a vida lá fora. E eu imagino que é o seguinte, é mais ou menos como se você pegasse aqui esse público e eu colocasse agora, no meio da manifestação, Dom Pedro, Estação Dom Pedro, no meio dos Black Blocs. O que vocês vão fazer? Eu vou bater, eu vou apanhar, ninguém sabe o que faz. Esse último anista é assim, ele chega no escritório, ele vai fazer a empresa dele, se ele é entrepreneur, ele não sabe o que fazer. Ele não tem experiência se ele vai chamar o chefe de cara, de amigo, senhor, ele não sabe. E a gente é fundamental nesse momento. Eu estava falando um pouquinho antes aqui do coquetel, de uma experiência que a gente teve de uma pessoa da nossa empresa que realmente não tem uma felicidade de ter um mentor, e ele, com certeza, ele não vai ser uma pessoa que vai galgar algumas posições, mesmo ele estando no começo de carreira, infelizmente, porque ele não teve um acompanhamento na prática, o que significa o primeiro emprego, o que significa fazer uma planilha, atender uma reunião com algum executivo e tudo mais. Então tem uma troca muito boa no programa de mentoria. Eu estimulo vocês que não conhecem a conhecer um pouco mais da estrutura e de repente participar também dessa iniciativa, que hoje é o meu maior vínculo da escola. E por fim eu queria falar que de tudo que a gente tem aqui, eu acho que, como o Cláudio falou, tem um caminho ainda muito grande para percorrer. Eu faço parte de uma outra comunidade de alumni, que é a comunidade do MIT, que tem basicamente 120 mil pessoas na comunidade, durante os mais de 90 anos da comunidade ativa, e a gente estava falando de alguma coisa entre 10 mil. É só o começo, gente. A gente está construindo a história aqui. Eu fico muito contente de estar fazendo parte, tenho alguns amigos que estão aqui também, e nessa história eu acho que o desafio é a gente trazer, engajar mais pessoas, ex-alunos que estão conosco, para eles serem protagonistas também, né? E essa história de liderar, de ser protagonista é fundamental, e de se doar um pouco, e que tem pessoas aqui sensacionais. E como diria que eu vi uma frase ontem do Churchill, a história para mim vai ser generosa, porque eu vou escrever. Então, obrigado a vocês, sejam bem-vindos novos ex-alunos. Obrigado.